Olá, abençoados! Tudo certinho? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar de uma coisa muito bacana. Nós vamos falar de dividendo. Você já deve ter ouvido falar sobre dividendo, ou se não ouviu falar também não tem problema, porque a ideia hoje é explicar bem direitinho o que é o dividendo. Para vocês entenderem o que é dividendo, a gente precisa voltar um pouquinho. Voltar um pouquinho no quê? No comprar ações, tá? Quando a gente compra ação, a gente compra ações de empresas, ou seja, nós estamos comprando um pedacinho da empresa, independente da empresa que seja, nós estamos comprando um pedacinho. Comprando um pedacinho, obviamente, nós somos sócios. Então, você aí que tem ação da Petrobras, você é sócio da Petrobras, você que tem ação da Vale é sócio da Vale, e assim sucessivamente. Obviamente, quanto mais ação tu comprar, maior vai ser a tua participação na empresa. Maior é o teu bolo e mais sócio tu é dessa empresa. E como a gente já falou muitas vezes aqui nos nossos vídeos, a ideia é ser sócio ou comprar ações de boas empresas. O que são boas empresas? Recapitulando, empresas que têm uma estrutura legal, que não estão endividadas, que têm um mercado consolidado e principalmente empresas que geram lucro. Até porque ninguém vai querer ser sócio de uma empresa que ou não gera lucro ou pior ainda que gera prejuízo, tá? Então nós somos sócios de empresas que geram lucros. As empresas, cada uma no seu estatuto, distribui um percentual desse lucro aos seus sócios. 25%, 50%, 90%. Sendo assim, nós como sócios dessas empresas, obviamente as empresas distribuem dando lucro e distribuindo lucro, nós também temos direito a receber isso, tá? E é isso mesmo, receber lucro da empresa que nós somos sócios. Como é que a gente recebe esse lucro? Através dos dividendos. O lucro da empresa, para chegar a nós sócios, ele chega na forma de dividendo ou de juros sobre capital próprio, que eu vou explicar um pouquinho depois. Mas eu quero concentrar no dividendo, tá? Qual é que são os critérios para nós receber esses dividendos, tá? O principal critério é o quê? Óbvio, ter ações da empresa, ser sócio da empresa. Segundo critério, a empresa dar lucro, porque ela só vai distribuir se estiver sobrando, ou seja, dando lucro. E o terceiro critério é essa empresa definir que distribui o lucro. Como assim? A empresa pode dar lucro, mas não distribui o lucro. Isso acontece muito com empresas novas, que ainda não estão consolidadas e o próprio negócio depende muito de reinvestimento. Empresas de tecnologia, acontece muito isso. A própria Apple começou a distribuir lucro há muito pouco tempo atrás. Daí tu me pergunta, então por que eu vou ser sócio de uma empresa que não distribui lucro? Porque às vezes o reinvestimento desse lucro na empresa, ele faz com que a ação cresça tanto, valorize tanto, que o lucro fica secundário, ou seja, a distribuição do lucro fica secundário, o dividendo fica secundário. Mas essa é uma opção de cada um. Eu, particularmente, só sou sócio de empresas que distribuem lucro. Eu acho muito importante receber esse lucro, principalmente naquele assunto que nós falamos no outro vídeo, que é se aposentar usando esse lucro, usando esse dividendo, tá? Quando que eu tenho direito a esse lucro? Quando eu sou sócio da empresa, ou seja, estou de posse das ações quando a empresa anuncia que vai distribuir esse dividendo. Isso é chamado, é um termo um pouco técnico, mas data ex. Isso mesmo, data ex. Então, por exemplo, a Petrobras hoje falou que vai distribuir lucro sobre suas ações, tá? Hoje é a data ex. Se você tem ação de hoje para amanhã, você tem direito. Não adianta comprar ação amanhã, já passou a data ex. Mas se você vender a ação que você tem hoje e amanhã, você mesmo assim vai receber o lucro, porque tem a data ex e a data de pagamento. Ela pode anunciar que vai pagar hoje, mas pagar daqui 15 dias, 20 dias, 6 meses, tá? Isso é um pouquinho técnico, mas enfim, temos que ter ação no dia que a empresa fala que vai pagar, tá bom? O outro assunto que eu falei para vocês, que é outra forma de distribuição de lucro, é chamado juros sobre capital próprio. Para nós que recebemos, basicamente é a mesma coisa. A única diferença é que no dividendo nós vamos pagar o imposto de renda, que vai ficar retido na fonte, e na questão do juros sobre capital próprio, é a própria empresa que paga. Algumas empresas preferem pagar juros sobre capital próprio, porque lá na contabilidade dela, o juros sobre capital próprio
pode ser colocado como despesa. E essa despesa é dedutível do imposto de renda. Mas é uma questão mais técnica que vale mais para as próprias empresas. Para nós não é tão importante, de qualquer forma. Ou nós pagando sendo retido na fonte, ou a própria empresa pagando e já descontando e chegando o lucro líquido para nós, esse imposto vai ser pago. E é um imposto muito bom de pagar, porque é imposto sobre dinheiro que está vindo. Então é importante deixar claro duas coisas que vocês têm que ter em mente. As duas formas que nós podemos ganhar dinheiro sendo sócio das empresas. Uma é a própria valorização da ação, ou seja, comprar barato e vender caro. Se quiser fazer isso, dá para fazer também. E a outra é ganhando dividendos ou juros sobre capital próprio, tá bom? Pensando na questão de receber dividendo, obviamente nós vamos querer ser sócios de empresas pagadoras de dividendo e pagar bastante dividendo. Como é que a gente mensura, como é que a gente mede empresa que paga tanto, empresa que paga tanto? Existe um parâmetro na bolsa chamado de dividendo yield, ou seja, dividendo que é pago por ano, tá? O nome parece um pouquinho complicado, mas a conta é bem simples. Vamos arredondar os números. Vamos pensar que a ação de uma empresa X custa R$100, tá? Ela está sendo negociada mais ou menos a R$100. Se essa empresa paga por ano R$6 de dividendo, então nós temos a seguinte conta: R$6 sobre 100, essa empresa tem um dividendo yield de 6%. É simples assim. Outra coisa que é importante deixar claro, que independente, eu falei por ano, né? R$6 por ano. As empresas definem seu estatuto, qual é que é a periodicidade do pagamento. Tem empresas que pagam todo mês, tem empresas que pagam de 3 em 3 meses, de 6 em 6, e inclusive tem empresas que pagam uma vez por ano só, tá? Isso é meio indiferente, não é muito importante. Isso é mais uma questão de gosto do investidor. Às vezes quer ser sócio de uma empresa que paga todo mês, não se importa que pague uma vez por ano, mas o importante é prestar atenção no dividendo yield, ou seja, quantos por cento sobre o valor da ação essa empresa paga. Daí vocês vão dizer assim: ah, Mauro, então é importante que nós sejamos sócios, pegamos a lista das empresas que mais pagam e vamos ser sócios dessas empresas. Não, pessoal, não é só isso que é importante. Isso é importante também, mas tem que analisar os fundamentos da empresa. Não adianta a empresa estar pagando 8%, 9% de dividendo yield ao ano e essa empresa não crescer. Tem todas essas questões que é importante, tá? Leve em consideração sim o dividendo yield, isso é muito importante, principalmente se você vai investir a longo prazo e esse dividendo yield pode ser reinvestido, que é o tal do juro sobre juro ou juro composto, né? Para que a gente fala tudo isso e para que é importante ser sócio de empresas que pagam? Você já pensou você se aposentar, por exemplo, com uma carteira de R$1 milhão e você ter um dividendo yield de 6% ao ano? Você vai estar recebendo R$60 mil por ano de dividendo yield. Dividido por 12 meses, são R$5 mil que você recebe todo mês. Essa é a verdadeira aposentadoria. É ser sócio de boas empresas no longo prazo e as empresas pagando bons dividendos para nós. Nós vamos poder usufruir desse dividendo e o valor da ação está ainda lá. Isso que eu quero passar para vocês, é isso que eu quero que vocês entendam e esse é o objetivo desse vídeo de hoje. Entender o que é o dividendo yield, como que ele chega às nossas mãos e se a gente reinvestir, o que ele pode gerar lá na frente. Porque nós temos algumas fases do investidor. A fase de acumulação, que é a fase de nós colocarmos dinheiro lá, a fase de manutenção e a fase de usufruir. Na fase do usufruir, a ideia é deixar o dinheiro lá, deixar as ações lá trabalhando, mas usufruir desse dividendo yield. Se aposentar usando esse dinheiro para ter a verdadeira liberdade financeira. Legal, pessoal? É isso que eu quero passar para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de curtir, de compartilhar. Continue fazendo as perguntas que eu estou respondendo a todas com muito carinho. Vai continuar aqui embaixo o meu Instagram, vai ter ali o Telegram também para fazer pergunta. Colaborem, compartilhem e tirem suas dúvidas, mandem suas dúvidas para mim. Legal? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.